A geração de hoje não gosta de gastar dias diante de Deus. A geração de hoje gosta de tirar a foto e que aquele negócio saia rápido. A nossa geração, ela não entende que relacionamento leva tempo, é comer o quilo de sal. Relacionamento com Deus demanda tempo. Santidade, santificação, relacionamento com Deus não é para quem tem pressa. Não é para quem tem pressa. É por isso que ele para diante de Deus por alguns dias e busca a Deus de forma enfática, de forma verdadeira, com amor. Vamos para o texto? Deixa eu tirar o meu vídeo aqui para que apareça somente o PowerPoint aí para vocês. Para que não fique atrapalhando vocês aí o meu vídeo. Pois bem, vamos lá. Neemias, capítulo 1, dos versos 4 a 11. Eu vou ler nesse momento na Almeida Revista e Atualizada. Tá bom? Almeida Revista e Atualizada diz assim o texto das Escrituras. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. 9. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste, com teu grande poder e com tua mão poderosa. 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Pois bem, esse foi Neemias, capítulo 1, versos 4 a 11, na Almeida Revista e Atualizada. Agora nós vamos ler o texto na Bíblia Viva, porque aqui a gente não só fala para você ler nas duas versões, mas aqui a gente lê também nas duas versões. Aqui não é só faça o que eu falo e não... como é que é? Isso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aqui a gente faz exatamente aquilo que a gente fala aos irmãos para fazer. Vamos lá, versículo 4, na versão da Bíblia Viva. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Então, versículo 5, então clamei: Ó Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Verso 6. Que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos
a oração que o seu servo está fazendo noite e dia em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso que nós, os israelitas, temos pecado contra o Senhor. É verdade, eu e o meu povo temos pecado. 7. Com os nossos atos, temos pecado de forma perversa contra o Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos e às leis que o Senhor nos deu por intermédio de teu servo Moisés, de seu servo Moisés. Verso 8. Por favor, lembre-se do que disse ao seu servo Moisés. Se vocês pecarem, eu os espalharei entre as nações. 9. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que sejam espalhados como escravos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu os trarei de volta para este lugar que escolhi para ser adorado. 10. Nós somos os seus servos. Nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder e o seu forte braço. 11. Ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo. Ouça também as orações dos seus servos que têm prazer em honrar o seu nome. Ajude-me para que eu hoje seja bem-sucedido e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu trabalhava como copeiro do rei. Amém? Pois bem, esse é o texto em duas versões e agora nós vamos começar a ver parte por parte do texto conforme trabalhamos também no dia de ontem. Primeira coisa que nos chama a atenção no texto é que ele começa falando: tendo eu ouvido estas palavras. Quando sempre que o autor se refere de alguma forma, eu falei ontem no Pai Nosso, né? Hoje aqui está acontecendo a mesma coisa. Tendo eu ouvido estas palavras, que palavras? Essa é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. O que ele ouviu que deixou ele no estado que ele vai falar daqui a pouco? O que ele ouviu está, com certeza, um pouco acima no texto. É só a gente subir um pouquinho nos versículos de 1 a 3 que a gente vai descobrir o que é que aconteceu, o que falaram para ele. Falaram alguma coisa para ele e ele está estarrecido ali agora. Ó, versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Então ele pergunta pelos seus conterrâneos que escaparam, né? E também pergunta sobre como Jerusalém está, como a cidade de Jerusalém está. E aí ele fala assim, verso 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ele chega a um estado de... como eu posso dizer? Ele chega a um estado assim, emocional muito forte, como a gente vai ver logo mais, porque o seu povo, os seus irmãos e toda a cidade de Jerusalém está em completa ruína, completa miséria. É por isso que ele vai agora dizer o seguinte: assentei-me e chorei e lamentei, e não só isso, mas ele também jejuou e orou. Olha só, ele se assenta, ele chora, ele lamenta, mas não só isso, ele também jejua e ora. Veja só que é natural do ser humano se lamentar ou ficar triste com algo, ser impactado com uma má notícia, é natural nosso, ok? Porém, a postura do cristão, do servo de Deus, do filho de Deus, não é ficar no lamento, não é ficar na tristeza, não é ficar na situação de prostração emocional. Não, pelo contrário, a gente
prostra toda a nossa vida diante de Deus. Não é aquela prostração emocional de falar para todo mundo, ai, como eu tô mal, como isso, como aquilo. Não, nada disso. A gente se prostra diante de Deus. E é isso que ele faz. Ele se assenta, ele chora, ele lamenta, mas ele jejua e ele ora, porque ele reconhece que nada, nenhum lamento, nenhum choro, nenhuma parada faz sentido se não for diante do próprio Deus. Esse é um primeiro ponto que a gente percebe aqui. Detalhe, ele fala assim, fiz isso por alguns dias. Por alguns dias. O que eu vejo muito nos dias de hoje, o que eu vejo muito no meio cristão, é que o fato de termos péssimos, realmente péssimos líderes, péssimos conhecedores das Escrituras na posição de líderes, então acabam ensinando de forma muito equivocada a igreja e acaba que a grande maioria dos cristãos se tornam, sabe, o filho mimado que quer tudo na mão, que quer tudo na hora, que chora, que esperneia, que bate pé, que, sabe, é a figura do filho mimado, que não respeita o pai, toda aquela coisa. E quando eu vejo aquele falando, a situação é deplorável, irmãos, a situação em que o povo está mal, desculpa, a situação em que o povo está mal e que Jerusalém está destruída, é terrível. E ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora, e é por alguns dias. Isso quebra o nosso imediatismo. Isso acaba com o nosso imediatismo. É muito interessante perceber isso. Nós hoje vivemos a geração do Big Mac, né? Número 1, número 2, número 3. Você pede, em 1 minuto saiu. Em 2 minutos está na sua mão o lanche. A gente é aquela geração do Nissin Miojo, né? Eu tô com fome, 3 minutos o macarrão tá pronto. Um exemplo que eu gosto muito de usar, né? Alguns aqui com certeza já me ouviram usar, é a questão da fotografia. A minha filha, hoje, quando eu, por exemplo, tiro uma foto, né, minha com ela ou dela só, no mesmo instante ela vira e fala assim, pai, deixa eu ver como é que ficou. Em 2 minutos ela coloca moldura, coloca efeito, coloca filtro, coloca um monte de coisa lá na foto, manda para milhares de pessoas, sei lá, manda para um grupo, coloca no status e tal, e pum! Né? Em coisa de, sei lá, 3 minutos, vai. Né? Para os mais lentos como eu nessas coisas. Tem gente que faz isso em segundos. Agora, essa é a geração de hoje, nós acostumamos com isso. A gente não está acostumado a revelação em 7 dias. Traga o seu filme. Eu lembro disso, irmãos. Isso denuncia um pouco da minha idade, mas em minha defesa, eu era muito novo, mas eu lembro. Tenho uma boa memória. Mas assim, sabe aquela coisa do venha, traga seu filme e em 7 dias vai estar revelado. Né? Então a gente tirava foto, né? Eu cheguei a tirar fotos com a câmera, com o filme. A gente não via como a foto ficou e a gente ia ter uma surpresa quando a gente levasse, mas não quando a gente levasse o filme lá, quando aquilo viesse, depois de 7 dias fosse revelado. Quando surgiu, verdade, a Marlene está falando, 7 dias era rápido. Quando surgiu a revelação em 1 dia, uau! E quando surgiu a revelação em 24 horas, em 1 hora? Nossa, quando surgiu a revelação em 1 hora, olha, em 60 minutos, seu filme, traga o seu filme, revele aqui, coloque ele aqui para revelar e vai dar uma volta na cidade e quando você voltar aqui, você já vai ter suas fotos. Uau! Essa não é a geração de hoje. A geração de hoje não gosta de gastar dias diante de Deus. A geração de hoje gosta de tirar a foto e que aquele negócio saia rápido. A nossa geração, ela não entende que relacionamento leva tempo, é comer o quilo de sal.
né? Relacionamento com Deus demanda tempo. Santidade, santificação, relacionamento com Deus não é para quem tem pressa. Não é para quem tem pressa. É por isso que ele para diante de Deus por alguns dias e busca a Deus de forma enfática, de forma verdadeira, com amor. Ok? E um outro ponto que eu percebo aqui é que ele faz isso perante o Deus dos céus. E aqui eu quero trazer uma crítica para nós, né? Para todos nós. Que é aquela coisa do muro das lamentações atual, né? Que é Facebook, o Instagram, o, sei lá, o Twitter. Twitter eu não mexo, então não sei muito como é que funciona, mas o status do WhatsApp. A gente está usando, a gente está fazendo, a gente está se assentando, chorando e lamentando, e por vezes eu vejo até pessoas postando uma oração que ela fez no sentido assim: ó Senhor, eu te peço isso, isso e isso. Mas por que diante das pessoas a gente coloca isso? Isso é algo para a gente perceber, porque a gente deve estar assim somente perante o Deus dos céus. A nossa oração ninguém deve ouvir, ninguém deve ver. Como Cristo fala, ali no Sermão da Montanha mesmo, ó, vai em secreto, teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. É Ele quem vai te ouvir. Só que a gente está lá no muro das lamentações do século XXI, lá nas redes sociais, postando que a nossa vida está assim, está assado, e que as pessoas isso, e que aquilo. E a gente coloca lá como se fosse algo. A gente deve se prostrar diante daquele que vê tudo, daquele que pode tudo. É diante de Deus e não diante das outras pessoas. E um detalhe aqui muito importante, tá, irmãos? Tem algumas frases motivacionais que a gente vê por aí, tipo essa aqui. Essa aqui você já ouviu a rodo. Que é aquela assim: não mostre seus sonhos para ninguém, para que as pessoas não invejem e tal. Sabe essas coisas assim? Não mostre seus sonhos, não mostre suas fraquezas para os outros. Eu não estou falando disso aqui, tá? Eu não estou falando que você não deva falar com um irmão sobre aquilo que você tem em mente ou sobre os seus problemas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da publicidade de você publicar tudo da sua vida ou de você publicar a sua vida espiritual. Eu estou falando disso, tá bom? Pedir ajuda, conversar com irmãos, falar com as pessoas sobre aquilo que a gente tem em mente para que a gente receba conselhos é muito, muito bom. Isso que se fala por aí, olha, não conte para ninguém os seus sonhos, porque as pessoas podem querer acabar com os seus sonhos, sabe essas coisas? Esses posts aí, isso aí é autoajuda barata, isso aí não tem nada a ver com escritura, com Bíblia, isso aí você dispensa, tá certo? Porque a Bíblia diz que os planos de Deus, eles vão acontecer. E se determinado sonho que você tem foi Deus que colocou no seu coração, independente de se pessoas mal intencionadas queiram fazer qualquer coisa, se é a vontade de Deus, aquilo, sem dúvida alguma, acontecerá. Pois bem, a Sara Raquel comentando aí, ó, tem até música sobre essa coisa de não falar seus sonhos para outros. Fala sério, realmente, fala sério, né, Sara? Pois é. Solange falou muito bem, tem que ter intimidade com Deus, só Ele pode ajudar. Exatamente. O só Ele pode ajudar, Ele pode também ajudar através de outros, tá certo? Ele pode também ajudar através de algum irmão, né? De alguma pessoa, de alguma instituição. Ele pode sim, de fato, usar esses meios, né? A gente só não deve fazer da rede social nosso muro de lamentações. Pois bem, versículo 4... é isso. Agora nós vamos para o 5, que diz: e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeira coisa aqui a perceber, olha só como Neemias chama Deus. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Aqui Neemias está reconhecendo quem
Deus é. Ele está reconhecendo diante de quem ele está. Um Deus temível. Um Deus temível. Um Deus grande. Deus dos céus, que ele era dos céus, já havia falado antes, né? Mas agora ele está acrescentando Deus grande e temível. Se Deus é temível, aqui não cabe em momento nenhum exigir algo de alguém a quem se teme, certo? Então, se você teme a Deus, como é que a gente vai exigir algo de alguém a que se teme, né? Contra essas coisas aí do eu exijo, eu determino, eu profetizo e todas essas coisas aí. Caso você tenha dúvida sobre o eu profetizo, acabando aqui a live, anota aí, ó. Tem um vídeo onde eu falo só sobre eu profetizo, sobre essa ideia do profetizar, do determinar, aqui no canal mesmo, tá? Você pode procurar aí, é um dos vídeos que a gente produziu aqui no canal, justamente porque gera muita dúvida. Depois ele fala que guardas a aliança e a misericórdia. Quando ele fala guardas a aliança, aqui Neemias está evocando a fidelidade de Deus à sua aliança. Porque Deus, quando ele faz uma aliança, ele cumpre ela cabalmente, do começo ao fim, completamente. Ok? Então, guardas a aliança, ele está aqui falando, Senhor, o Senhor é o Deus de aliança, o Senhor é o Deus que é fiel. Olha só. Por quê? Porque Deus, ele não muda. Então, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor não muda. Olha só, Deus, a sua aliança, eu estou evocando aqui aquilo que o Senhor falou. E aí ele vai falar, guarda a sua aliança, guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele está aqui citando a parte da obediência que o povo tinha, que o povo de Israel tinha. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus, que era uma aliança de obras, que era a aliança da lei, que era assim, se vocês fizerem isso, se vocês andarem bem, se vocês guardarem os mandamentos, vocês terão isso, isso, isso e aquilo outro. Se não, vocês terão aquilo, aquilo outro. Ok? Era uma aliança condicional, uma aliança de obras. Então ele está aqui citando, olha, o Senhor guarda a aliança com aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele está citando exatamente aquilo que a aliança fala. Muito bem. O lado bom da aliança. Aqui é o lado bom da aliança. Porque agora... Agora não, depois ele vai falar do lado ruim da aliança. E, com relação a essa aliança, ele vai chegar e vai falar agora. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Quando ele fala estejam os teus olhos, aliás, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, ele está se lembrando, ele está lembrando no seu pensamento e recitando a Deus a aliança ou a promessa de Deus a Salomão. Deus faz essa promessa a Salomão. Né? Vocês conhecem o versículo famoso lá, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E aí ele continua e aí, lá na frente ele vai falar, de agora em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos ao clamor que se fizer deste lugar. Né? Então, ele fala isso. Ele faz esta aliança com o povo ali em Salomão e aqui Neemias está se lembrando disso. E, detalhe, quando fala ouvidos e olhos, é a ideia de controle total, de percepção total, de onisciência de fato. E ele fala aqui, para acudires à oração do teu servo. E quando ele fala aqui acudir, a palavra acudir dá a ideia de que me acorde. Quando alguém falar acudir, uma coisa é você falar me ajuda, né? Outra coisa é quando usa o verbo acudir, já dá essa ideia de emergência, de uma situação muito crítica. Né? Então, acudir à oração do teu servo, ele demonstra aqui que a posição dele, que a situação dele é uma situação
realmente muito ruim, né, o que ele quer falar. E ele vai dizer aqui que hoje faço, a oração do teu servo, né, que hoje faço a tua presença dia e noite. Ou seja, o clamor era contínuo. Era contínuo. Era todos os dias e todas as noites. Dá uma ideia de que, olha, não era só clamar todo dia, mas era a cada instante que eu me lembrava, eu falava disso com Deus. A cada instante, Senhor, eu estou falando disso com o Senhor. Ok? Não quer dizer que ele orava uma vez de manhã e uma vez à noite. Não é isso necessariamente que a expressão dia e noite quer dizer. Ok? E detalhe, ele orava pelos filhos de Israel, os seus servos. Ou seja, por todos aqueles que estavam sofrendo, por todos aqueles que estavam naquela situação, tanto do exílio, sofrendo, quanto aqueles que haviam ficado, escapado, porém que estavam em situação de tremenda miséria. Essa aqui é uma oração abnegada. É uma oração que deseja o bem do próximo. E aí ele fala: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha só, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Então, nesta oração, ele vai confessar, ele declara os seus erros. Ao invés de se auto-justificar, ou ao invés de falar assim, olha, mas aconteceu isso por causa daquilo e daquilo outro, ao invés de tentar arrumar uma desculpa para o erro, ao invés de tentar, maquiar a situação diante de Deus, ele é muito claro. Faço confissão pelos pecados, os quais temos cometido contra ti. Ele entende que os pecados são contra Deus e que cada um deles deve ser confessados diante de Deus. E aí ele completa dizendo: pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Veja só, aqui a gente vê a mesma expressão lá de Romanos: todos pecamos, todos pecaram, todos, eu e a casa de meu pai temos pecado. Não é assim, tem meia dúzia ali que pecou. Não é isso. Ele tem consciência de que tem pessoas assim como ele, que são pessoas devotas a Deus, mas ainda assim tem pecado diante de Deus. É claro, tinham pessoas totalmente desordeiras no meio do povo de Deus, porém, o fato é que aqui ele está se remetendo ao pecado de todos os filhos de Israel. E é por isso que ele pede perdão. Verso 7, deixa eu tomar uma água aqui. Gente, a hora voou, vou tentar ser bem rápido aqui. Não fica tão gostosa aqui a aula que eu vou me perdendo aqui no horário. Mas nós vamos terminar no horário. Se Deus assim permitir e eu falar pouco. Vamos lá. Verso 7, temos procedido de todo corruptamente. Olha só, de todo corruptamente contra ti. Não tem como parar aqui e não falar dessa expressão. De todo corruptamente, eu estou completamente, todos nós estamos completamente corrompidos. De todo, olha só que forte essa expressão. Não é que, Deus, olha só, eu errei, tá bom, 2, 3 vezes e tal, mas olha quantas vezes eu acertei. Olha o quanto eu fiz de coisas boas. Neemias entende que não é por obras que se agrada a Deus. Neemias entende que o pecado não tem uma compensação pelas boas obras, que o pecado só terá uma compensação, como nós falamos ontem também, o pecado só terá uma compensação com o salário dele, que é a morte. Portanto, é necessário perdão. É por isso que Cristo se entrega por nós. Então temos procedido, todos nós estamos, não só pecamos uma vez, mas todos nós estamos de todo corruptamente contra ti. Procedemos assim contra o Senhor.
ele declara de forma muito clara: não temos guardado os mandamentos. E é muito claro isso. Perceba que desde o Éden é muito claro o que é pecado. Olha, não comam dessa árvore. Era só isso. Era só isso. E é justamente o que o homem foi lá e fez. Depois, com Abraão, com Moisés, com Davi, na nova aliança, tá claro o que é pecado. Tá claro. Qualquer coisa que vá contra a vontade e a santidade de Deus, tá ali. Tá claro. Agora, a questão é que ele declara que nós não temos guardado isso. Nós não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, e aí ele fala, que ordenaste a Moisés. Ele está se remetendo à lei, à aliança terrena, à aliança que era condicional, como eu falei agora há pouco, e como nós vamos ver a seguir. Versículo 8, ele vai trazer o seguinte para nós. Lembra-te. Lembra-te. E aí eu te pergunto, Deus se esquece de alguma coisa? Será que Deus se esquece? Por que ele fala lembra-te? É óbvio que Deus não se esquece. É apenas uma forma de demonstrar a confiança que ele tem naquilo que Deus falou. É uma força de expressão traduzida assim aqui nessa versão. Lembra-te, olha, Senhor, eu confio, sabe? A palavra que o Senhor ordenou lá atrás, eu vou evocar ela aqui agora, eu vou falar sobre ela aqui agora. E ela diz exatamente o seguinte: se vocês transgredirdes, ou seja, agora ele vai para o lado ruim da palavra, o lado ruim da aliança. Ele falou lá no começo o lado bom, e agora ele vai falar o lado ruim da aliança. Se vocês transgredirem, o que vai acontecer? Eu vou espalhar vocês diante dos povos. Vocês se lembram do verso 3 que nós lemos? Lembra o que está escrito lá? Olha o verso 3 de novo. Diz assim, verso 2. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, ou seja, foi um resto que não foi para o exílio. Toda a nação, a grande maioria da nação, foi espalhada. Sabe por quê? Porque na lei Deus falava que se eles transgredissem a lei, eles seriam espalhados por todo o mundo, diante das nações. Ok? Então eles descumpriram a lei de Deus. Verso 9. Aqui ele traz mais uma vez o lado bom da aliança, ou o lado abençoador da aliança. E era, mas quem faz desafio SMB aqui sabe que esse tipo de palavra é palavra para se ter atenção, é palavra crítica no texto bíblico, palavra que dá um turnover, né, que dá uma transformação no texto. Antes ele falou do lado ruim e agora mas, lado bom da aliança. Se vos converterdes a mim, aqui, né, a condição para eles terem o lado positivo da aliança, e guardardes os meus mandamentos, os cumprirdes, né, todos esses são a mesma forma de falar uma coisa só. Então, aí ele fala, ainda que os vossos rejeitados, e aí os vossos rejeitados aqui são o povo desobediente e disperso, o povo que desobedeceu a Deus e que foi disperso por toda a nação, por todas as outras nações, ok? Ainda que esses caras estejam pelas extremidades do céu, ou seja, estejam espalhados, ou seja, ainda que essa consequência fosse assim, gigantesca, fosse tão grande, porque se o pecado foi muito grande, a consequência seria ainda maior, ainda que tudo isso tivesse acontecido assim, olha só o que Deus diz. De lá os ajuntarei e os trarei. Olha só, essa era a promessa. E a situação aqui está tão calamitosa, é uma situação tão difícil,
que Neemias faz questão de lembrar Deus disso que Deus falou na sua aliança. Senhor, se ainda que tudo tivesse completamente perdido, ainda que todo o povo tivesse espalhado, que tivesse cada um cidadão em cada canto dessa terra, cada um filho teu em cada canto dessa terra, por causa do pecado. Ainda assim, se a gente se convertesse ao Senhor, o Senhor disse que de lá o Senhor os ajuntaria e os traria. Aqui ele evoca, sabe o quê? Que Deus é capaz, que Deus é poderoso e que Deus é fiel para cumprir cada detalhe da sua aliança. Olha só. Deus é fiel, poderoso e capaz de cumprir cada detalhe da sua aliança. Mesmo na pior das circunstâncias, mesmo na pior das hipóteses, Deus é sim capaz. E aqui já estava circulado, mas Deus faria isso o quê? Traria eles, os ajuntaria de novo para o lugar que Deus escolheu. Ou seja, a restauração que Deus faria, caso o povo se convertesse a ele, seria uma restauração completa. Verso 10. Vamos lá para o encerramento desse texto. Verso 10 diz assim: Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e tua mão poderosa. É interessante que ele usa a expressão são teus servos e o teu povo. Tem um episódio em Êxodo por volta do capítulo 31 ao 33, eu não me recordo agora qual dos 3 capítulos, mas que Deus fala a Moisés, Moisés, o seu povo, e na mesma hora Moisés fala a Deus, Deus, o povo é seu, né? É como se Deus estivesse falando a Moisés e mostrando a Moisés que quando o povo desobedecia, o povo estava negando ele como seu próprio Senhor. Porém, aí Moisés, quando intercede pelo povo, intercede dizendo a Deus, né, que o povo, sem dúvida nenhuma, era dele, e que o povo precisava de misericórdia a todos os momentos. E é lindo de ver esse texto. E nesse momento, Neemias lembra ele, Senhor, esse é o teu povo, o povo que o Senhor formou. Olha só. E um detalhe, ele fala, um povo que o Senhor resgatou. O povo que o Senhor resgatou. Toda vez que você ver a palavra resgate ou redenção na Bíblia, você sempre se lembre da libertação do pecado. E isso tem... os termos têm origem lá no Êxodo. Ou seja, quando o povo era escravo do Egito, você conhece essa metáfora, né? O povo escravo do Egito, os filhos de Deus escravos do pecado, né? E aí Deus com a Páscoa, com o Cordeiro, o Cristo, o nosso Cordeiro, né? Liberta, através daquilo, a libertação do Egito naquele momento e o cristão, libertação do pecado. Então, quando alguém no Antigo Testamento vai falar do resgate que Deus fez, está se lembrando do Êxodo, ok? Ou da redenção, né? Está se lembrando do Êxodo. Quando no Novo Testamento, ok? Quando no contexto da igreja, aí sim está falando do resgate, da redenção que Cristo faz. E aí ele cita que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Obrigado, Marlene. Êxodo 32. Com tua mão poderosa. Toda vez, lembre-se disso, que você vê no Antigo Testamento algum profeta, algum autor falando que Deus levou o povo com mão poderosa, é sempre uma referência ao Êxodo, a todo o episódio do Êxodo, as 10 pragas, a morte dos primogênitos e o cordeiro, como eu acabei de falar, o Êxodo de fato, né, quando eles ultrapassam o Mar Vermelho, né, em seco, a morte de todos a destruição do exército de Faraó ali no Êxodo,
né, ali no mar, e a destruição pelas pragas ali de todo o poderio do Egito, ok? Sempre que falar no Antigo Testamento sobre a mão poderosa de Deus, que Deus fez alguma coisa com a sua mão poderosa, está se lembrando do grande poder de Deus demonstrado lá no Êxodo. E muito bem, último versículo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Olha só o que ele faz aqui. Olha só o que ele faz aqui. Ele acaba por encerrar a sua oração dizendo: Senhor, atente os teus ouvidos. Por quê? Porque nós estamos, nesse momento, convertendo o nosso coração ao Senhor. Se a gente convertesse, não é isso que a gente acabou de ver? Que se a gente se convertesse, os ouvidos estariam atentos? Não é isso que a aliança diz? Agora ele fala: Senhor, atenta os teus ouvidos. Sabe por quê? Porque o nosso coração está voltado para ti. Nós estamos nos convertendo a ti de novo. E aí ele fala: atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Tá vendo, Senhor? Nós voltamos a temer o teu nome. Nós desejamos temer o teu nome novamente. E, Senhor, e aqui é o pedido dele de fato, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. O concede que seja bem sucedido aqui quer dizer o quê? Ele vai fazer um pedido diante do rei. E aqui o texto diz, né? Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele vai diante deste homem, quando ele fala perante este homem, depois ele cita o rei, né? Nesse tempo eu era copeiro do rei. Perante este homem eu vou fazer um pedido. Concede-me graça, Senhor Deus, para que eu seja bem sucedido nesse pedido que eu vou fazer. E aí ele fala: nesse tempo eu era copeiro do rei. Ou seja, ele era um simples servo. Ele era alguém que tinha sido exilado. Ele estava no exílio. Ele tinha sido levado também de Jerusalém. Trazido, no caso, né, de Jerusalém. E ele estava ali servindo como copeiro. Um simples servo, humilde, contrito. Ele reconhece os seus pecados e ele tem a sua oração atendida. E detalhe, não só isso, mas ele é também usado por Deus para tudo aquilo que ele pede. Ele é usado por Deus para levar essa grande transformação à cidade, aos muros de Jerusalém, porque isso era um propósito de Deus na vida dele. Meus irmãos, é isso que o texto nos diz, é isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. E durante essa aula que eu falei para vocês alguns princípios, algumas coisas sobre como interpretar aí as escrituras, como te ajudar nesse estudo. E eu vi algumas pessoas aí colocando 2 horas de aula, 2 horas de aula, 2 horas de aula. Aliás, antes disso, né? Conclusão. A oração deve ser feita em contrição conforme a palavra e a sua vontade. Lembrem-se, Neemias ora de forma contrita, se arrepende dos pecados, confessa os pecados. Ele ora conforme a palavra de Deus. Toda hora, todo momento, ele está se lembrando da aliança de Deus, ele está se lembrando do que Deus falou. A todos os momentos. Ore, sempre que você for orar, ore conforme a palavra de Deus. Ontem nós aprendemos um modelo de oração, o que a oração deve ter. Agora, olha só, ore conforme a palavra de Deus te diz. Ore pedindo coisas que a palavra te deu, que a palavra de Deus fala a você.